Olá, meus caros. Hoje vamos dar continuidade na série Heróis da Bíblia. Homens e mulheres que se tornaram corajosos e destemidos. Quer saber quais foram? Acompanhe nossa série diária. Esther, uma jovem judia que se tornou rainha na poderosa Pérsia, é uma das figuras mais fascinantes e corajosas da Bíblia. Sua história, repleta de reviravoltas e sacrifícios, é um exemplo eterno de bravura, fé e amor ao seu povo. Esther vivia em Suzã, a grandiosa capital do Império Persa, onde a cultura era marcada pela riqueza, pompa e costumes implacáveis. Era uma época em que decisões reais podiam significar vida ou morte. E Esther, ao se tornar rainha, precisou enfrentar o dilema de seguir o protocolo ou se arriscar pelo bem de seu povo. Sua jornada não foi fácil e muito menos segura, mas, guiada por uma força interna e pelo amor ao seu povo, ela conseguiu transformar sua posição de rainha em uma missão maior: salvar os judeus de uma catástrofe. A história de Esther é um exemplo poderoso de como uma pessoa comum, movida pela coragem e pela fé, pode desafiar as probabilidades e mudar o curso da história. Antes de se tornar rainha, Esther era conhecida como Hadassah, uma jovem criada por seu primo Mordecai, que adotou após a morte de seus pais. Ela cresceu em uma família simples, mas aprendeu desde cedo os valores da sua fé e a importância de seu povo. Quando o rei Assuero destituiu sua antiga rainha, Vashti, em um episódio que escandalizou o reino, ele decidiu escolher uma nova rainha entre as mulheres mais belas de seu vasto império. Esther, jovem e graciosa, foi levada ao palácio e passou por um longo período de preparação, junto a outras jovens, para ser apresentada ao rei. Ao vê-la, Assuero ficou encantado com sua beleza e decidiu torná-la rainha, sem saber de sua origem judia. Mesmo depois de se tornar rainha, Esther manteve sua identidade em segredo, seguindo o conselho de seu primo Mordecai. No entanto, a situação dos judeus no Império Persa estava prestes a mudar radicalmente com a ascensão de Hamã, um dos conselheiros mais influentes do rei, que alimentava um ódio profundo por Mordecai e, consequentemente, por todo o povo judeu. Hamã elaborou um plano para exterminar os judeus, convencendo o rei a assinar um decreto que permitia a destruição de todos os judeus no Império Persa em um dia específico. Essa era uma sentença de morte coletiva, uma ameaça real e assustadora. Esther, ao tomar conhecimento do decreto, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sua posição como rainha lhe dava acesso ao rei, mas aproximar-se dele sem ser chamada poderia significar a morte. Segundo a lei persa, ninguém, nem mesmo a rainha, poderia se apresentar diante do rei sem ser convidada. Fazer isso era arriscar a própria vida. Mesmo sabendo desse risco, Esther decidiu se preparar para uma missão perigosa. Ela sabia que sua intercessão poderia fazer a diferença para o seu povo, e por isso tomou uma decisão radical. Convocou os judeus de Suzã para um jejum de 3 dias, pedindo que orassem e jejuassem em favor de sua missão. Este jejum não era apenas uma preparação espiritual, mas uma busca por força e direção, para que Deus a ajudasse a ser aceita pelo rei e tivesse sucesso em seu pedido. Ao final dos 3 dias, Esther vestiu-se com trajes reais e apresentou-se na corte, esperando a reação de Assuero. O rei, ao vê-la, estendeu o cetro em sinal de aceitação, permitindo que ela se aproximasse. Com habilidade e sabedoria, Esther não revelou imediatamente sua preocupação, mas convidou o rei e Hamã para um banquete. No banquete, ela também não revelou seu pedido, mas convidou-os para um segundo banquete, ganhando mais tempo para agir com sabedoria. No segundo banquete, finalmente, Esther revelou sua identidade como judia e pediu pela vida de seu povo, expondo o plano maligno de Hamã. O rei, furioso ao descobrir que Hamã planejava exterminar os judeus, incluindo a própria rainha, ordenou a execução de Hamã e concedeu a Mordecai a autoridade para reverter o decreto. Os judeus foram salvos, e essa vitória é comemorada até hoje na festa de Purim, um feriado judaico que celebra a coragem de Esther e a providência divina. Gostando dos vídeos? Curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já parou para pensar no que significa ser corajoso? Às vezes, a coragem não é sobre gritar ou lutar. Às vezes, é sobre se levantar em momentos de silêncio e incerteza. Pense em Esther, uma jovem judia que se tornou rainha em um mundo que não a aceitava. Ela não era apenas uma mulher em uma posição de poder. Ela era uma mulher que sabia que seu povo estava em perigo. Imagine a pressão que ela sentiu ao perceber que sua própria vida estava em jogo. O que você faria? Esther decidiu jejuar por 3 dias.
Isso não foi apenas uma dieta ou uma forma de se sentir bem. Foi um ato de preparação espiritual, uma maneira de se conectar com algo maior do que ela mesma. Durante esses 3 dias, ela se despediu de tudo o que conhecia, mergulhou em sua fé e buscou força. Você já teve que fazer algo assim? Abrir mão do conforto e da segurança para lutar por algo que ama? Quando finalmente entrou na sala do rei Assuero, seu coração estava acelerado. O que ela diria? Como ela poderia salvar seu povo sem colocar sua própria vida em risco? Mas Esther não hesitou. Ela usou sua posição, sua sabedoria e, acima de tudo, seu amor pelo seu povo. E você sabe o que aconteceu? Ela conseguiu. Sua coragem se tornou um símbolo de esperança e fé. A história de Esther nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força dentro de nós. Às vezes, tudo que precisamos é de um momento de silêncio, um jejum, uma pausa para refletir. E quem sabe, talvez a coragem que você precisa para mudar o mundo esteja apenas a um passo de distância. A história de Esther inspira gerações, pois mostra como a fé e a coragem podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Ela não foi apenas uma rainha, mas uma heroína que colocou a vida em risco pelo bem de outros, movida por um propósito maior que o seu próprio bem-estar. O seu jejum de 3 dias antes de enfrentar o rei é lembrado como um símbolo de preparação espiritual, disciplina e fé inabalável. Para muitos, Esther é mais do que uma figura histórica ou religiosa. Ela é um exemplo de que até mesmo nas situações mais desesperadoras, podemos encontrar força para agir. Desde que estejamos dispostos a fazer sacrifícios e a confiar em algo maior. O legado de Esther vai além de sua época e de sua história. Ele ecoa até hoje, lembrando-nos de que a coragem muitas vezes exige silêncio, paciência e uma preparação cuidadosa. Quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis, a história de Esther nos encoraja a buscar força na fé e na comunidade, lembrando que, com determinação e fé, mesmo as batalhas mais assustadoras podem ser vencidas. É uma história que continua a inspirar aqueles que acreditam que a verdadeira força vem de dentro e que, quando somos chamados a fazer algo importante, devemos nos preparar, acreditar e então agir com coragem. Esther, a rainha corajosa, nos mostra que é possível transformar medo em coragem e que cada um de nós ter um papel significativo na história, mesmo quando as chances estão contra nós. A vida de Esther é um convite para todos que buscam ser heróis de sua própria jornada. Ela nos ensina a importância de agir em momentos de necessidade, a não temer o poder de um desafio e a sempre manter viva a esperança e a fé, de que mesmo quando tudo parece perdido, existe sempre uma chance de mudança para aqueles que têm coragem e determinação para lutar por ela. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.